A água é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Juntamente com o solo e a luz solar, a água proporciona as condições básicas para que os vegetais cresçam e se desenvolvam, possibilitando a produção agrícola. Cada espécie vegetal necessita de uma quantidade diferente de água para o seu crescimento, mas essa quantidade também varia de acordo com as fases de desenvolvimento da planta. O arroz, por exemplo, precisa de muita água para se desenvolver. Por isso, nas paisagens onde há cultivo de arroz, é comum ver campos alagados, como na fotografia. Em alguns casos, como em áreas com abundância de chuvas ou quando elas coincidem com o período de cultivo, a obtenção da água para a produção agrícola é natural. Quando suficientes, as chuvas garantem a produção agrícola. Neste vídeo, as folhas verdes da plantação de milho mostram que o cultivo está bem provido de água. Por outro lado, a falta de chuvas pode comprometer todo o cultivo. A cultura de milho, por exemplo, é muito sensível a períodos de estiagem, como podemos ver neste registro de uma plantação afetada pela seca. Por isso, em regiões com poucas chuvas ou que passam por longos períodos de estiagem, a água usada na agricultura é obtida artificialmente, isto é, por meio de irrigação. Irrigar é regar o solo. Quando usamos um regador, por exemplo, estamos adotando um método de irrigação. Em áreas de cultivo muito extensas com relevos irregulares ou cujas plantações exijam grande quantidade de água, pode ser necessário utilizar sistemas de irrigação. Atualmente, a agricultura é o setor econômico que mais consome água no mundo. Um dos grandes desafios impostos a essa atividade é a redução do desperdício da água utilizada nos sistemas de irrigação. O custo dos sistemas pode variar bastante, a depender do tipo de plantação em que são aplicados e do seu nível tecnológico. Grandes terrenos, por exemplo, podem requerer tecnologias complexas, enquanto a irrigação de terrenos menores pode ser feita com materiais muito simples e acessíveis, como uma mangueira. Um dos sistemas de irrigação mais antigos e frequentes é a irrigação por superfície. Por esse método, os cultivos são inundados por lâminas de água, que é em parte drenada ou totalmente absorvida pelo solo. A irrigação por superfície também pode ser feita por canais escavados no terreno, que retêm a água, mantendo os cultivos regados. No entanto, uma das limitações para a irrigação por superfície é a declividade do terreno, que não pode ser muito elevada. Além disso, esse sistema requer grande quantidade de água e pode causar desperdício. Outro sistema de irrigação é a aspersão. Nesse caso, emissores projetam jatos de água no ar, fazendo-os cair no solo de forma parecida com a chuva. A microaspersão irriga as plantas de forma semelhante, mas nesse caso a precipitação da água é mais suave e uniforme que na aspersão. Esse tipo de irrigação é mais usado em estufas e viveiros cobertos por telas. Há ainda a irrigação localizada, em que a água é aplicada por gotejamento. Dessa forma, as gotas de água molham o solo e as raízes lentamente. É um sistema usado principalmente para a produção de hortaliças, de algumas espécies de frutas e de legumes. A irrigação localizada tem um custo de instalação relativamente alto devido à grande quantidade de tubulações necessárias para o seu funcionamento. Apesar disso, o método costuma ser bastante eficiente, dada a baixa perda de água por evaporação. Grandes projetos de irrigação transformam acentuadamente as paisagens. Um exemplo são as lavouras irrigadas por pivôs centrais, como as que vemos nesta imagem de satélite. Por meio desse sistema, a plantação é organizada segundo o propósito de facilitar sua irrigação. Os cultivos tomam a forma de círculos, que são irrigados por uma única estrutura, fixada por um eixo no centro da plantação.
A escolha de um sistema de irrigação depende de vários fatores, como sua topografia, o tipo de solo, o tamanho do terreno, as condições das fontes de água disponíveis, a espécie cultivada e o clima local. Quanto mais adequada for a escolha do sistema, maiores serão os benefícios trazidos pela irrigação e menor será o desperdício de água.